Eu acho que desde quando comecei a anunciar desta tribuna as faltas, as falhas, os desacertos, desrespeitos e responsabilidades das empresas de ônibus do Rio de Janeiro, vários e-mails têm chegado até a minha caixa postal, relatando situações ligadas a esse tema. Ontem, como os senhores sabem, nós tivemos aqui, eu já anunciei, a audiência pública Saúde Rio Mais 20. E isso mostra que esta casa está contribuindo, debatendo temas importantes para ajudar na organização e de olho nos frutos que uma conferência desta pode deixar para o Rio de Janeiro. Nessa reunião que nós tivemos, um dos representantes, aliás, uma representante, ela questionou a situação dos ônibus após as 22 horas, isso está gravado. Ela ia sair daqui 22 horas, ela mora num local que tem dificuldade para que esses ônibus estejam funcionando a partir de determinado horário, isso é um absurdo, né? E ela ainda citou que quem vai para Santa Cruz, Campo Grande, para a Zona Oeste, tem uma dificuldade maior e, às vezes, a pessoa que está no centro da cidade pega o metrô até Coelho Neto, colégio, etc., mas depois, para chegar na Zona Oeste, tem uma dificuldade muito grande. Tenho sido muito crítico em relação à questão da velocidade, mas hoje eu queria abordar também essa situação de nós não termos, por uma concessionária, eu quero deixar isso aqui bem claro, é feita uma concessão para prestar o serviço para o público, e isso não venha ocorrendo a contento. Então, as pessoas que moram em Nova Iguaçu, Caxias e dentro do próprio município, em bairros mais afastados, né, como eu disse, como Santa Cruz, Realengo, etc., eles ainda têm o metrô até uma determinada hora. Depois disso, se não tiver chegado dentro desse horário, só no dia seguinte. Isso é um absurdo. Nós não podemos admitir que essas coisas continuem ocorrendo. Ontem eu fui entrevistado por uma pessoa, um repórter do Extra, porque ele soube que eu encaminhei um requerimento de informação para a Secretaria Municipal de Transportes, justamente questionando essa situação. Quantas multas foram aplicadas para esses ônibus que têm a sua velocidade além daquilo que é permitido, que é 50 quilômetros. 50 quilômetros, não é 80. E se fosse 80, ainda não colocaria em risco tão grande como é colocado quando isso passa dos 80 quilômetros. Então, essa senhora que estava aqui, ela ainda perguntou, eu achei até curioso, que ela perguntou assim, mas isso não é uma questão de sustentabilidade? Como é que eu vou ter condição amanhã de trabalhar, eu saindo daqui, né, como eu vou, nós acabamos a audiência ontem, eram às 22 horas, por volta de 22 horas, como é que amanhã eu tendo que ir para casa e não conseguindo o ônibus, eu vou ter condição de chegar? Né? Eu achei curioso, mas nós devemos estar atentos a essa pergunta, senhor presidente. Porque, embora possa parecer até ingênua, mas que na sua essência deve ser bastante respeitada. E eu faço uma pergunta, em que as empresas de ônibus da nossa cidade têm se mexido, perdoem o termo chulo, para contribuir neste sentido? Digo, no sentido de prestar um serviço digno para o cidadão, ter facilidade em seu direito de ir e vir. Ao que eu saiba, até agora muito pouco. As empresas de ônibus do Rio parecem acreditar que têm mais poder que a própria população em seus representantes. Mas eu ia falando a respeito do repórter, e ele questionou justamente se eu já tinha tido alguma contrapartida da secretaria. Eu disse para ele que eu não tinha ainda
nenhuma resposta, mas eu estou aguardando ansiosamente. E até estranhei, porque ele é voz isolada, ou quase isolada, porque ninguém quer mexer com esse tema. Eu fico procurando, às vezes, saber o que está acontecendo e vou tendo respostas pelo relato das pessoas, porque eu não vejo. E eu queria até parabenizá-lo por estar também preocupado com isso, e não é só o vereador Eduardo Moura que tem essa preocupação. Eu sei que, mesmo na casa, nós temos diversos vereadores que têm a mesma preocupação. Nós temos uma comissão aqui permanente de transporte e que tem a mesma preocupação que o vereador Eduardo Moura e outros vereadores aqui também têm esse tipo de preocupação. Eu só temo o seguinte, senhor presidente, que amanhã eu constatar que ocorreu algo sério em relação a esse atropelamento do ônibus, em relação a algum carro ou em relação ao número grande de pessoas, devido ao aumento de velocidade que grande parte dos ônibus eles colocam em seus veículos. Quero aqui, com a maior tranquilidade, fazer até uma defesa que, com a dificuldade do trânsito que a gente tem aqui dos rushes, que nós temos aqui no município do Rio de Janeiro, quando eles têm a oportunidade de fazer o seu trajeto dentro do tempo que é impingido pelos empresários, e aí a gente tem que fazer uma defesa também dos motoristas, pelo menos da grande maioria de motoristas, porque eles têm um tempo para fazer aquilo. Se não fizerem, tem lá as suas punições diretas ou indiretas. Então, eu acho que a gente tem que fazer essa defesa de uma grande parte de motoristas, talvez, ou melhor, com certeza, da grande maioria de motoristas de ônibus. Agora, os empresários têm que ter a compreensão que essas pessoas não podem aumentar a velocidade, colocando em risco a população do nosso município. Então, eu acho que nós devemos ter um cuidado muito grande em relação a isso, porque depois vão dizer que nós não avisamos. Tomara que não seja preciso dizer isso. Muito obrigado.